Senhores irmãos, estamos aqui no meio do Monte Carmelo. Viemos falar da palavra do Senhor. Ela que restaura, ela que salva, ela que liberta. A palavra do Senhor, que ela, quando é pregada, ela nunca volta atrás. Então eu falo para vocês, pregadores, pastores, evangelistas, que coloquem a mão no arado, vocês que têm chamado, pois o chamado ele é como um ofício que não tem volta. Você foi escolhido para isso, você não tem como você retroceder. Paulo dizia numa das cartas dele: ai de mim se não pregasse o evangelho, me desculpa. Ai de mim se não pregasse o evangelho. Aí eu digo para vocês, o que vocês estão fazendo pelo reino? Vocês estão pelejando pelo reino da forma correta? Uma das cartas de Paulo, Paulo que foi um dos homens, um dos apóstolos que escreveu quase a metade da Bíblia, ele afirma em uma das suas cartas que a maior advertência que eu vejo dentro da Bíblia é quando ele fala: procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então eu digo para vocês estão se apresentando a Deus da forma correta, da forma que deveria? Vocês têm um posicionamento da forma que Deus queria? Vocês têm perguntado para o Espírito Santo em que vocês estão errando, como vocês estão errando? Vocês têm escutado a voz dele? Vocês têm dado ouvido, vocês têm sido rebeldes, vocês têm sido repreendidos? Porque eu digo, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu curei em teu nome eu fiz maravilhas, eu expulsei demônio em teu nome. Naquele grande dia ele vai falar: aparta de mim, pois eu não vos conheço. Porque nem todo mundo que prega serve a Deus verdadeiramente. Nem todo evangelista de cura, que é usado para levantar paralítico, que é usado para levantar os mortos, ele não serve a Deus verdadeiramente. Por isso que eu falo para vocês, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Não deixe qualquer um colocar a mão na tua cabeça. Ah, mas ele prega bem, ele é homem de Deus. Eu te falo, nem todo mundo que é usado por Deus serve a Deus verdadeiramente. Nem todo mundo que é usado por Deus serve a Deus verdadeiramente. É possível você ter a unção e ter dentro de você um demônio. Isso é possível. E no Evangelho de João, você que gosta de Bíblia, você gosta de ler, se você ler o Evangelho de João, você vai encontrar: de mim fluirão dois rios, a unção que vem sobre você e a unção que vem dentro de você. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então é possível uma pessoa ela ter os dons espirituais e ela não ter o Espírito Santo. É possível uma pessoa ele ser usado para pregar e as pessoas serem alcançadas através da palavra e ele viver na prostituição, viver no adultério, viver fazendo coisas erradas. Porque Deus ele tem zelo com a palavra. A palavra do Senhor diz: se nós não pregássemos, as pedras pregariam. Então ele tem zelo com a palavra. A gente vê ministérios por aí que você vê muita coisa errada, mas mesmo assim Deus opera no meio por causa do zelo que ele tem com a palavra. Então o que eu quero deixar no dia de hoje é que nem todo mundo que prega no nome de Jesus, que cura no nome de Jesus, serve a Deus verdadeiramente. Então não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Conheça primeiramente a vida espiritual das pessoas. E você, quando for colocar a mão na cabeça das pessoas, primeiro você peça autorização. Fala: posso colocar a mão na tua cabeça? Fala: sim, eu conheço a tua vida espiritual. Você pode. Não chega colocando não. E se colocar, você fala: tira que eu não conheço a tua vida espiritual. Porque a nossa cabeça ela é como uma antena, tanto ela emite a unção e tanto recebe a unção. Unção ou maldição. Unção ou também maldição. A nossa mão, a nossa cabeça e o nosso fígado são como uma antena. Eles tanto emitem como recebem unção. Por exemplo, quando você faz um jejum, você mortifica a tua carne e acende o teu espírito. Aí você dá mais espírito do que carne, a unção desce. O jejum é muito bom para receber dons. Aí o que acontece? Você não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Não deixe qualquer um colocar a mão na tua cabeça. Porque como eu estava te falando, a maldição ela passa. Não deixe qualquer pessoa tocar no teu cabelo. Não deixe qualquer pessoa cortar o teu cabelo. Conheça primeiramente a vida espiritual da pessoa. Primeiro conheça a vida dela, quem ela é. E o que falo para você, pastores, evangelistas, obreiros, peça autorização para colocar a mão na cabeça das pessoas. E se você que faz a obra largadamente, coloca a vida no altar para colocar a mão na cabeça das pessoas.
E você que gosta de muito orar, não vai colocando a mão na cabeça das pessoas de vez. Coloca a mão no ombro, segura as mãos com mãos e ora, interceda por ele, faça uma súplica de oração para eles, mas não coloque a mão na cabeça, porque você não sabe se você tem autoridade. Se você tem autoridade, está em consagração para lutar contra o que está lá, ou se você tem se você tá, e a pessoa também não sabe se você tem uma vida no altar para colocar a mão na cabeça dele. Entendeu? Então essa é a advertência que eu gostaria de deixar para vocês. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na cabeça, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, Senhor está com a vida no altar. Nem todo mundo que faz obra está com a vida no altar. Então não se impressione. Não se impressione com as coisas. Não se impressione quando você vê um escândalo de alguém. Você fala, fulano prega tão bem. Ele é usado em cura, ele é usado em revelação e caiu em adultério. Quem está em pé, vigia para não cair. Todo mundo está sujeito a isso. Então isso é uma questão também de caráter, uma questão também de ter uma vida no altar e ter pulso firme. Eu te falo, nem todo mundo conhece a primeira vida espiritual das pessoas para colocar conheça a primeira vida espiritual das pessoas para deixar eles colocarem a mão na tua cabeça. E vocês, evangelistas, obreiros, antes de colocar a mão na cabeça de alguém, coloca a tua vida no altar. E não vai colocando de vez não, que você não sabe se você está preparado para aquilo. E a gente vê vários testemunhos aí de pessoas que foram colocar a mão na cabeça de pessoas endemoniadas. E a retaliação foi tão forte que a pessoa ficou 3 dias na UTI. Ou a pessoa desmaiou e quase morreu. Por quê? Sem cobertura espiritual, sem vida espiritual ativa. Então eu te faço, não vai lutar contra aquilo que é mais forte que você. Não vai cutucar uma onça com uma vara curta. A área de libertação ela é muito. A área de libertação ela é muito complicada, ela é muito estreita. Você pode até pregar, você pode ser até usado em cura. Agora a libertação não é de qualquer forma. Você tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Tem castas de demônio que só sai da tua vida se você tiver uma vida reta com Deus no dízimo. Tem castas de demônios que só sai da tua vida se você fizer uma conversão total. Tem demônios que vão sair da sua vida só o dia que você fizer um sacrifício. Tem coisa que dá para resolver com jejum, tem coisa que dá para resolver com oração. Mas tem coisa que só a conversão total, a vida no altar resolve. Então eu te falo, se você conhece a tua vida espiritual, sabe que você não está apto, não inventa de querer cutucar a onça com a vara curta. Isso eu falo pro teu bem, isso é um conselho para você mesmo. Como eu disse, conselho café toma quem quer, né? Então esse conselho eu deixo para vocês. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que depois pagar o preço. Falar, nossa, por que aconteceu isso? Porque veio toda essa retaliação. Você não está preparado, você não jejuma, você não ora, você não tem vida no altar. Você não consagra a tua vida a Deus. E depois quer trabalhar com libertação, quer tocar o cão com a vara curta. Então eu te falo, tem uma vida espiritual. Vai pro monte, jejuma, se revista. Reveste a tua matéria. Tem caça de demônio que você só vai enfrentar se você tiver disposição para jejuar e orar. Tem caça de demônio que você vai só poder enfrentar se você tiver a vida no altar. Tem caça de demônio que você não consegue lutar contra ela se não tiver gente intercedendo por você. Você tem que ter alguém na retaguarda. Tem muitos pastores, grandes evangelistas aí, eles colocam a cara na televisão, eles colocam a cara, dão uma cara a tapa, porque tem gente na retaguarda orando por eles. Tem gente lá atrás, ó, intercedendo. Enquanto eles estão dormindo, tem gente intercedendo pela vida deles, porque o cão tá vendo uma fúria. Então eu te falo, não trabalhe com libertação de qualquer jeito. É um conselho para o teu bem mesmo. É um conselho para você mesmo. A gente tem que fazer as coisas com ordem e decência. Então não vai se meter nas caras de qualquer jeito. Outra coisa que eu queria falar também, cajado dentro das igrejas. Você chega dentro de uma igreja humilde, as pessoas chegam ali desesperadas, muitos estão até passando fome, vocês querem dar cajado, para que isso? É vocês matar a alma de uma vez só. A gente fala, vocês vão ter que dar conta dessas almas. Primeiro vocês sentam com cada uma delas, perguntam saber qual que é o problema delas. Qual a situação que elas estão passando. Tem gente que está muito bem financeiramente, mas o problema dela é na vida sentimental. Tem gente que está muito bem financeiramente, a família está bem, os filhos estão bem, a área financeira está bem,
porém o problema dela é na saúde. Então procura averiguar, vocês pastores, vocês vão dar conta de almas, vocês vão dar conta de almas no dia do juízo final. E se vocês deixar uma perder por causa da tua negligência, por causa da tua irresponsabilidade e por causa do teu relaxamento, ele fala, aí daquele que faz a obra largadamente, aí daquele que faz a obra largadamente. Então eu te falo, cuide bem das ovelhas. Você que é pastor, que é líder, o juízo sobre você é demais. Você é o cabeça da igreja. Você tem que colocar ordem nas diaconisas, na tua esposa, nas obreiras. Você tem que discipliná-las, corrigi-las com ordem, com decência e colocar ordem na tua casa. Não deixe qualquer pastor de cajado chegar metendo cajado em todo mundo e matando todas as almas. Elas vão sair de lá dentro revoltadas. Primeiro procura saber qual o problema, procura averiguar qual o problema, qual a situação que elas estão vivendo, qual o problema que elas estão enfrentando e compra a guerra. Deus te deu autoridade para isso, compra a guerra delas. Se o problema dela é na saúde, compra a guerra. Se o problema dela é nas finanças, você ensina a elas como que deve ser, como que o que você deve fazer com Deus, a aliança que você deve fazer com Deus para ter uma vida abundante, para ter uma vida financeira abundante. Se o problema dela é na saúde, compra a guerra delas. Se o problema dela é com a família, compra a guerra delas. Se o problema dela talvez seja fazer uma campanha em casa, buscar a libertação, ensina elas como elas devem se libertar, jejuar, orar, colocar a vida no altar, ensina disciplina às pessoas, ensina para elas, para as pessoas, o que é viável elas fazer, o que é viável, o que um pastor deve fazer dentro de uma igreja, convidar as pessoas a aceitarem Jesus, convide elas a ir a uma represa, a descer as águas do batismo nas águas correntes, convide elas a aceitar Jesus, passe culto de doutrina para elas, ensina o que pode, o que não pode, o que deve, o que ela não deve. Você vai falar para ela o que deve, o que não deve. No juízo final, ninguém vai poder te falar nada, porque você ensinou tudo certo para elas. Então, pastores, você tem que ensinar as ovelhas, ensina para elas quanto ao dízimo, quanto à libertação, o que pode e o que não pode, como elas devem se vestir, como elas devem se portar, como elas devem se portar dentro das casas, que os homens devem ser o cabeça e a mulher deve ser submissa. Então ensine tudo. Se eles não te ouvirem, o problema deles, você está tirando o teu sangue, o sangue deles das tuas mãos, porque você está ensinando. Esse é o trabalho de um atalaia. Você vai ensinar. Se ninguém te der ouvido, você não tem culpa no cartório. Desculpa o perdão da palavra, você tem que tirar o teu da tua reta. Esse é o trabalho de um atalaia, esse é o trabalho de um líder dentro de uma igreja. Tirar o seu da reta, desculpa a palavra aí, mas esse é o trabalho de um grande líder. Você vai ensinar, você foi chamado para conduzir ovelhas à salvação. Então você tem que procurar te apresentar a Deus como ovelha aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tenha do que se envergonhar. Você tem que ensinar tudo certo. Se eles não te ouvirem, é problema deles. Você tem que ensinar, mas você tem que falar. Como eu sempre falo, você ensina teu filho a roubar? Você ensina ele a mentir? Você ensina ele a fazer coisa errada? E se ele completa 18 anos? E ele vai lá e faz tudo errado? Você não tem culpa, você ensinou certo. Da mesma forma, é um atalaia, é um líder dentro da igreja. Você tem que disciplinar. Então para de ser covarde, para de ser calça frouxa e para de ser frouxo e coloca ordem nessa casa. Coloca a ordem na tua mulher, que é a pastora, nas missionárias, na diaconisa. Você é o cabeça, elas são submissas. Doutrina elas e faça elas ser o espelho da igreja. Saia, veste de mulher, saia. Calça é veste de homem. Deuteronômio 22. Lê lá, você que não gosta de ler Bíblia, lê lá Deuteronômio 22 e procura lá o versículo que você vai encontrar. Calça é veste de homem. Mulher tem que vestir saia. Um palmo abaixo do joelho. Essas obreiras diaconisas que gostam de andar decotada, eu mostro para você. Procura dentro da Bíblia, onde há o versículo que fala: não use teu corpo como instrumento para cobiça, ou não use teu corpo como instrumento para iniquidade. Ou não use teu corpo como instrumento de iniquidade. Então eu te falo, essas advertências que tem dentro da Bíblia é porque vai vir um juízo sobre isso aí. Se você praticar isso aí, Deus vai te cobrar, vai falar dessa forma. Lembra como tu andava como uma prostituta, toda decotada com a saia curta? Vários homens olharam e te desejaram. Adultério, no passado, era só o ato. Agora, quando um homem te olha, te deseja com pensamentos impuros, isso já é adultério. Então você fez alguém tropeçar. Deus vai te julgar como alguém que fez alguém tropeçar.
Então, se vista de forma decente. Não tô colocando ordem, não tô falando como que você deve se vestir, eu tô falando para o teu bem. Quando você se batiza dessas águas, o juízo sobre você, ele é maior. Ele é maior, então você tem que conhecer a Bíblia, que os mandamentos não são só 10. Se você não saber disso, os mandamentos não são só 10. Então você tem que conhecer a Bíblia e começar a viver segundo ela, como Salomão. Eu sempre falo que essa sabedoria que Salomão tinha não era a sabedoria de Einstein, não era a sabedoria de um gênio. A sabedoria de Salomão era o quê? Temor a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, se agiu com sabedoria, se agiu com temor a Deus. Essa grande sabedoria de Salomão era temor a Deus. Ele é muito temente a Deus, por isso que Deus o abençoava. E a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que teme a Deus, bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Por exemplo, se ele sabe que mentir é pecado, os mentirosos não herdarão o reino, enquanto se a morte te surpreender enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver mentindo, o que ele vai fazer? Ele não mente. Se você sabe que você não deve se expor teu corpo depois que você aceita Jesus, depois que você conhece a palavra, porque Deus vai te julgar como alguém que fez um monte de gente tropeçar, você fala, ah, mas eu não me visto para ninguém me olhar. Mas você vestindo ou não, quando você coloca um decote, uma sainha curta ou coloca uma roupa indecente, alguém olha e alguém te deseja. Você querendo ou não, alguém te olha. Então você sabendo disso, você não deveria fazer isso, porque Deus vai te julgar um dia como alguém que fez várias pessoas tropeçar. E você já tinha aceitado Jesus, o juízo sobre você era maior. Você tinha que procurar conhecer a palavra e viver isso sobre ela. Dízimo. Muitos pregam por aí que dízimo era do tempo da lei, que o dízimo não é válido para o tempo de hoje. Deus ele não veio revogar essa lei. Que Abraão ele deu o dízimo muito tempo da lei existir, porque a lei ela começa em Moisés e Abraão veio muito antes de Moisés. E Abraão já dava o dízimo, e Jacó também fez o voto de ser dizimista. Se vocês gostam, se vocês lerem Bíblia, vocês vão ver isso aí. Então eu te falo, que se você é crente, aceitou Jesus e desceu as águas, você deve ser dizimista, porque nenhum ladrão vai ter parte com o reino. Eu te falo, nenhum ladrão vai ter parte com o reino. E você que não devolve o dízimo, você é tido como ladrão. Deus vai te julgar como um ladrão. Então devolva o teu dízimo. Separe. Quanto que é o dízimo? 10% de tudo que passar nas tuas mãos, de tudo que chegar nas tuas mãos, 10% não é teu. Então devolva o teu dízimo. Procura uma igreja de porta estreita, uma igreja onde tem um pastor decente, um pastor que vela por almas, um pastor que você sabe que não é um charlatão, nem um picareta, que tem uma vida no altar, e começa a devolver o dízimo lá. Você vai ver a diferença. Separe 10% de tudo que passa nas tuas mãos e começa a devolver. Aí é só você fazer as contas. Se você recebeu 27 mil, faz as contas. Quanto que dá? 2.700. E é do bruto. De tudo que chega, que é para ser teu, devolva o dízimo. Aí você vai ver a diferença. Você vai ver como que Deus vai repreender o devorador. A Bíblia fala que o servo de Deus, Jó, quando Satanás ele recebe autorização para tocar em Jó, aí Satanás fala bem assim para Deus: acaso não cercaste ele e os teus bens? Aí vem aquela questão, por que que Satanás faz essa pergunta para Deus? Acaso não cercaste ele e seus bens? Ou seja, ele não tinha autoridade para tocar em Jó, porque Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e era dizimista e fazia votos pelos seus filhos. Ele era dizimista, ele tinha fidelidade em tudo que passava nas mãos dele, ele devolvia o dízimo. Então ele era um homem que tinha fidelidade com Deus, de tal forma que o diabo não tinha autoridade para tocar nem nos bens dele, nem na matéria dele, nem na casa dele, nem nas finanças, nem na vida material, em nada, porque ele tinha fidelidade nos dízimos. Aí Satanás faz a pergunta: acaso não cercaste ele? Então você, quando você é dizimista, você é como se você tivesse uma bolha sobre você. Você está cercado, você e seus bens. Sabe aquele dinheiro que entra na tua conta depois que você tem que gastar tudo na farmácia, na funilaria, com o carro? O encanamento estoura, a geladeira queima, a televisão queima. No mundo espiritual nada é por acaso. Será que não tem alguma atuação maligna por aí? A Bíblia fala das 4 legiões que agem na vida do homem fiel: cortador, migrador, devorador, destruidor. E que um não pega, o outro pega. E se você não é dizimista, você vai ver. Você, com certeza, uma boa parte você deixa na farmácia, outra parte você deixa na panelaria, você deixa
você gasta no hospital com seus filhos, e o cotador, o devorador, o migrador vai levando tudo, de pouquinho em pouquinho ele leva tudo. Você se envolve com jogos de azar, você se envolve com jogatina, você se envolve com prostituição, você gasta dinheiro todo à toa. Aí você fala, isso está acontecendo por acaso? Você acha que isso acontece por acaso? No mundo espiritual acontece por acaso? Aquilo que era para dar certo acaba não dando. Aquilo que não era para você gastar, você acaba gastando. E resumindo, você acha que tudo isso acontece por acaso? Não. Então começa, você que ganha bem ou mal, você que ganha 500, 600, qualquer valor, começa a separar 10% de tudo que passa nas tuas mãos e começa a entregar numa igreja. Uma igreja que o altar não é rachado, uma igreja onde o pastor é casado, onde o pastor tem uma vida espiritual reta, um pastor que é de porta estreita, um pastor que você sabe que é empenhado pelo reino. Vai lá e começa a separar o teu dízimo e entregue lá. Eu não estou mandando você entregar aqui, aqui, ali, não. Você que procura, você que tem a obrigação de procurar. Saber, conhecer a vida espiritual, saber se ele é empenhado pelo reino. Conheça primeiramente a vida espiritual dele e entrega naquela obra que é empenhada pelo reino. 10% de tudo, você vai ver a diferença. Você vai ver que essa maldição que está sobre a tua vida financeira e material, ela vai começar a sair. Então alguém que gastava trocentos na farmácia não vai gastar mais. Alguém que gastava na funalina não vai gastar mais. Porque o diabo ele não tem autoridade sobre a tua vida material. Como ele não podia tocar em Jó. Porque ele falou, acaso não cercaste ele e os seus bens? Isso é só para proteção. É como se fosse um carro com seguro. O dízimo, por exemplo, quando você compra um carro novo, aí você, na sua inteligência, usa a tua massa cinzenta e fala, não, eu não posso ficar com um carro novo sem fazer um seguro. Porque se alguém me roubar, eu vou continuar pagando ele, vou continuar pagando as parcelas e vou ficar sem ele. Então, como eu, como pessoa inteligente, eu vou lá procurar Porto Seguro ou Bradesco e vou lá faço o seguro para proteger o meu carro. Da mesma forma é o dízimo. O dízimo é uma proteção para repreender o devorador e ele não toca na tua vida material nem na tua finança. Como eu estava falando, alguém que deixava na farmácia não vai tocar mais, porque tem proteção, tem seguro agora. Alguém que gostava com funelaria também não. Alguém que pequenamente estourava e o teu salário de 7 mil que entra no final do mês você não sobra nada, porque você gasta com a agiota, você gasta na farmácia, você gasta em tudo. E até aquilo que não era para gastar, você acaba gastando. Você já notou que sempre aparece uma situação para você torrar, para a tua vida financeira, para o teu dinheiro entrar no saquetel furado, isso aí? Parece que vai tudo pro ralo, né? Parece que tudo cai na privada e some. Aí você ainda tem que pegar dinheiro emprestado para os outros, mesmo ganhando bem, mesmo ganhando um salário razoável. Talvez você fala, nossa, estudei tanto, fiz faculdade, fiz tudo, ganho bem, ganho trabalho numa firma grande, mas tudo que entra sai. Já experimentou ser dizimista? Então faz o teste. E dos 606 livros da Bíblia, é a única vez que Deus manda você fazer prova é no dízimo. Ele fala, fazei prova de mim se eu não repreender o devorador e derramar bênção sem medida. Então é a única vez que Deus manda você fazer prova. O restante ele manda você confiar. Primeiro você confia, depois ele faz. No dízimo não, primeiro você faz prova com Deus. Você pode ser dizimista e falar, meu Deus, o que aquele rapaz estava falando é verdade? Estou eu fazendo prova. Procura um altar, procura uma igreja decente, procura um altar decente, procura um pastor que tem vida no altar e fala, não, vou começar a dizimar aqui, estou fazendo prova. Pode fazer prova com Deus, que é dos 606 livros da Bíblia. É a única vez que Deus manda você fazer prova no dízimo. Fazer prova de mim. Então faz o teste. Eu te falo, não custa nada tentar. Com tanta coisa que você gastou, com tanta coisa que você já perdeu, não custa nada tentar. Se você para 10% e faz o teste, você vai ver como que... Faz um teste por 3 meses. Se não der certo, você pode parar. Faz um teste com 3 meses sendo dizimista. 3 meses sendo dizimista. Separa 10% do que não é ter, do que 10% de tudo que Deus te entregou nas tuas mãos, separa 10% e entrega no altar de uma igreja decente. Você vai e faça a prova com Deus. Estou eu fazendo prova do que aquele rapaz falou. Aí você vai ver que o devorador ele vai ser repreendido da tua vida. E aquele dinheiro que você chegava no final do mês e você não via nada, você vai ver tipo uma estabilidade na tua vida financeira. E agora para você multiplicar, dá também uma oferta. Separa uma oferta de 100, de 50, de 10, de 1000, de quanto for. E começa a dar uma oferta também. Dá uma oferta generosa. E da mesma forma que você medir, você vai ser medido.
E como fala no livro de Joel, você que não gosta de ler Bíblia, procura Joel, onde Deus promete multiplicar e promete restituir os anos. Fala anos, então você que tem 30 anos, você aceitou Jesus e começou a ser dizimista e agora está dando uma oferta, e Joel fala que Deus vai restituir os anos consumidos pelo cortador, migrador e devorador. As 4 legiões que agiu na tua vida, que fez gastar você, as legiões que fizeram você gastar dinheiro com jogatina, com prostituição, na farmácia, na funilaria, o encanamento que estourou, a geladeira que queimou, que isso aí no mundo espiritual nada acontece por acaso. Então tudo que você gastou, tudo que o devorador, cortador, migrador levou da tua vida, vai ser restituído se você continuar sendo fiel também na oferta. Aí ele fala em Joel, procura, lê Bíblia, Joel. Restituirei os anos consumidos pelo cortador e devorador migrador. Então você que tem 30 anos, todo aquele dinheiro que você deixou na mão da prostituta, que você gastou com jogatina, que você gastou lá, deixou lá no boteco, que você dizimava lá no boteco, sem querer ou não, que nada, no mundo espiritual nada acontece por acaso, tudo isso aí vai ser restituído. Isso é promessa, restituição. Olha como Deus é bom. Ele repreende o devorador com dízimo e multiplica com oferta e restitui os anos. Você não quer servir um Deus desse? Está esperando o que ainda? Restituição em dobro da tua vida financeira, da tua vida material. Restituir os anos. Então você que tem 30 anos, você começa a pensar aí, tudo que você deixou, tudo que você gastou na prostituição, na jogatina, lá na funilaria, na farmácia, todo aquele dinheiro à toa que não era para ter gastado e o devorador levou de você, vai ser restituído. Todos esses anos. É promessa, é Bíblia. Tá lá, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então eu te falo, e aí tá esperando o que ainda? Para ser dizimista e ofertante. Que Deus é esse? Que Deus misericordioso, que Deus bondoso, você ainda tá esperando o quê? É promessa de restituição. Então faça o teste, faça a prova, comece a ser dizimista e ofertante. E você sabe que restituição de Deus é ou é em dobro, ou é 4 vezes mais, ou 7 vezes mais. No caso de Jó, por exemplo, nós vimos uma restituição em dobro. Então imagina você com 30 anos, Deus restituir tua vida financeira e material em dobro, de tudo que você deixou para trás. Então para você ainda tem esperança, para você que está desesperado, fala, e agora que vai ser? Ainda tem esperança. Mas eu te aconselho, em primeiro lugar, se eu tivesse ovelhas debaixo do meu jugo, eu faria assim, não é viável você ser dizimista se você ainda não aceitou Jesus. É mais viável, primeiro, vá aceitar Jesus e desce as águas. Que em primeiro lugar está a tua salvação. E em segundo lugar está a tua vida financeira e material. Então primeiro, aceita Jesus e desce as águas. Procura um pastor decente. Se ele falar não, você quer isso mesmo? É isso que você quer? Você quer aceitar Jesus e descer as águas? Se ele for um pastor decente, um pastor que verdadeiramente cuida de almas, que tem zelo por almas e que tem temor a Deus, e ele sabe que as pessoas que Deus colocou na frente dele, Deus vai cobrar, ele fala, não, vou te ensinar tudo certo. Porque um dia Deus vai me pedir conta dessas almas. Então o que acontece? Você se batiza dessas águas e depois começa a ser dizimista e ofertante. E vê se tudo isso que eu falei aqui atrás não vai acontecer na tua vida. Porque como eu falei, em primeiro lugar está a tua salvação. Então é primeiro lugar está aceitar Jesus e descer as águas. Então essa é a mensagem que fica. Logo à frente eu vou colocar mais uma. Você que gostou, manda um like aí.